Abrissem suas Bíblias no Salmo 6. Salmo 6. Quem tem acompanhado os devocionais, não sei se percebeu, acho que foi hoje, né? Davi no divã de Deus. Falamos um pouquinho sobre esse Salmo 6. Salmo 6. Eu gostaria de ler, aqui a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Um salmo muito lindo, depois a gente vai explicar um pouquinho a respeito dele. Só tem 10 versículos. Diz assim a palavra de Deus. O título aqui na Bíblia é Oração em Tempo de Angústia. Algumas pessoas têm outro título, né? Esse salmo foi escrito por Davi e ele dedica ao mestre de canto, como se fosse o ministro de louvor daquela época. E era um salmo para ser cantado e acompanhado por um instrumento de 8 cordas, né? Salmo de Davi. Diz o seguinte: veja como Davi abre o coração dele diante de Deus na situação caótica e tenebrosa que ele estava vivendo. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Veja como é profunda, melancólica a declaração de Davi nesse salmo. O Salmo 6 é um dos textos mais emocionantes e profundos no livro dos Salmos. E você pode estar se perguntando: o que é isso, pastor? O camarada chorando, passando por dificuldade, o Senhor ainda diz que é um dos textos mais emocionantes e profundos. Não estou dizendo que é um texto clássico, mas emocionante, porque a emoção de Davi está em a flor da pele. E eu queria propor o título para essa mensagem à luz desse salmo. O título é A Pedagogia da Dor e a Terapia da Oração. E explicar por que pedagogia, aprendizado. Quando a gente pensa em dor, a gente acredita que não há aprendizado, que só há sofrimento. Mas, como eu falei, quando eu pedi para a Ana Maria José cantar, ela pediu o hino 155, eu expliquei que o autor daquele cântico, daquele hino, estava passando por um momento difícil. E a gente olha nos salmos, quando a gente pensa em salmos, a gente pensa em louvor, né? Aquela coisa toda em celebração. Os salmos são isso, mas também tem muitos salmos que são salmos de penitência, de lamentações, como por exemplo o Salmo 6 que eu li, o Salmo 32, o Salmo 38. O Salmo 38, Davi está sofrendo de doenças psicossomáticas, gente. A situação dele, o quadro dele era caótico. E aí nós temos o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130, o Salmo 143, em que esses homens gigantes da fé declaram a sua debilidade, a dor, o momento de
tristeza eles estavam vivendo. Mas veja que esse momento de tristeza serviu para eles como um momento de aprendizado. Por isso que eu propus o título, A Pedagogia da Dor e a Terapia da Oração. E como é que esses homens enfrentaram essa dor? Através da oração. Quando a gente lê o Salmo 88, a gente só vê lá os filhos de Coré reclamando, passando por um momento difícil, mas estão orando, não abrem mão da oração. E eles terminam o Salmo e não mostra para a gente se houve livramento. Mas esse momento de dor, gente, reflete o clamor de um coração angustiado que busca socorro no Senhor, como é o Salmo 6. Mas veja que esse momento de dor foi um momento de aprendizado, que eles pegaram essa dor. E como é que eles viveram esse momento de dor? Através da oração. E aí eles vivem esse momento alicerçados pela oração. E depois eles pegam essa história de dor e transformam em música, e transformam em louvor. Que coisa bonita. A Bíblia não esconde isso. Diferentemente de uma teologia de que alguns homens, algumas igrejas dizem que o cristão foi feito para vencer, que não tem problema, que é o número 1, que é o filho do rei. Não é isso que a Bíblia diz. Esses homens que foram gigantes da fé sofreram e não tiveram vergonha de derramar lágrimas, de chorar e contar o que eles passaram. O Salmo 6 registra um lamento individual do rei Davi. Se a gente for estudar biblicamente esse Salmo 6, vamos perceber aqui, gente, como o salmista recorreu à misericórdia do Senhor num tempo de grande angústia e aflição. Durante seus momentos de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. Ele enfrentou a dor, mas não deixou de confiar no Senhor. Tem muita gente que quando está passando por uma dificuldade, esquece de Deus, se afasta de Deus, abandona a igreja. Davi não. Ele percebeu que era o momento dele mais precisar de Deus, e ele expressa e revela sua confiança em Deus. Quando enfrentamos momentos difíceis, é natural sentirmos o peso da nossa humanidade, porque nós não somos de ferro. Se dói, a gente vai sentir, vai chorar, vai padecer. O Salmo 6 é uma oração sincera de Davi, repleta de arrependimento, mas ao mesmo tempo de confiança. O Salmo 6 nos ensina que mesmo nas maiores aflições podemos encontrar consolo e restauração em Deus. Mas por que esse salmo é tão importante? Ele nos lembra que o arrependimento genuíno abre caminho para a cura espiritual e para um novo começo. Eu digo arrependimento genuíno porque muitas vezes as aflições que nós estamos enfrentando são consequência de escolhas erradas, de posicionamentos nossos, se afastando de Deus e cometendo pecado, coisas erradas. Vem. Não estou dizendo que toda dor é pecado, mas tem dor que é fruto de pecado, de desobediência. Mas quando a gente olha para esse salmo, percebe que o arrependimento genuíno abre o caminho, abre as portas para a cura espiritual e para um novo começo. Além disso, esse salmo ele integra a lista de salmos classificados como salmos da penitência, os salmos de lamentações, e apresenta uma perspectiva única para lidar com o sofrimento à luz da fé. O sofrimento precisa ser encarado, precisa ser lidado, e como eu disse, ele traz aprendizado. Enquanto estamos sofrendo, estamos passando por esse processo de pedagógico. E como é que a gente enfrenta esse processo pedagógico? Através de uma terapia de oração. A melhor terapia é a oração. Converse com Deus.
O título do Salmo 6 informa que o seu autor foi mesmo o rei Davi. Porém, não é possível saber a ocasião exata da vida de Davi em que esse salmo foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que tenha sido no contexto da rebelião de seu filho Absalão, que além de se rebelar contra o rei, que era seu pai, montou um exército para degladiar com seu pai. E alguns acreditam que foi esse momento que invadiu o coração de Davi de angústia e dor, e ele está com a sua alma abatida. Já outros acreditam que pode ser que Davi escreveu esse Salmo 6 durante um período em que ele sofreu uma grave enfermidade. Seja como for, desde cedo na história do cristianismo, esse salmo tem sido classificado como um dos 7 salmos de penitências ou de lamentações, como eu citei. 4 deles são comprovadamente de Davi: Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. Depois nós temos o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. São salmos em que os autores derramam suas lágrimas, suas queixas diante de Deus. Lavam toda essa dor através da terapia da oração. Mas o que a gente aprende nesse salmo? Olhando para esse salmo, nós podemos dividi-lo em 2 partes. Os primeiros 7 versículos e depois o versículo 8 a 10. Nos primeiros 7 versículos, eu coloquei aqui como título: a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. A dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. Davi está com seu corpo dolorido por doenças emocionais, e ele chega e apresenta diante de Deus. Interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente não vai encontrar aqui na Bíblia o termo depressão, ansiedade, só fala de andar ansioso. Naquele tempo não se pensava nisso, mas já existia ansiedade, já existia depressão, já existia doenças psicossomáticas. E a gente precisa olhar para esses textos e entender como enfrentar e como vencer isso. Porque hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças emocionais são o pico que tem feito muitos enfermos. Segundo alguns estudiosos, só perde para as doenças coronárias. Mas muitas pessoas em todo lugar do mundo, independente da classe social, independente da sua renda financeira, do seu conhecimento, sofrem de doenças emocionais. E nesses 7 primeiros versículos, Davi apresenta a dor do desespero diante de Deus. Nos primeiros 3 versículos, ele clama por misericórdia. Presta atenção, Davi inicia o Salmo 6 derramando sua alma perante o Senhor. Ele admite ser merecedor da repreensão de Deus, mas apela por sua compaixão. Ele deseja que a disciplina divina seja acompanhada também pela misericórdia divina. Veja o que ele diz mais uma vez: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele reconhece que errou e que é merecedor da disciplina de Deus, mas ao mesmo tempo ele clama por misericórdia, como ele diz no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Veja, a angústia da alma dele era tão grande que ele estava sentindo-se debilitado, os seus ossos estavam doendo. De tão grande era a angústia que permeava a sua vida, a sua alma. Davi diz estar debilitado e com seus ossos abalados. Então ele suplica para que o Senhor o cure. E com base nessa declaração é que alguns comentaristas acreditam que o motivo da aflição do salmista era uma doença grave. Mas também pode ser que essa declaração fosse uma expressão
metafórica, né? Algo como a gente usa uma figura de linguagem, uma ilustração da profunda aflição que tomava todo o seu ser, inclusive lhe debilitava fisicamente. É mais provável que seja isso. Uma angústia tão grande na sua alma, um sentimento de culpa que afetou as suas emoções, os seus sentimentos e que acaba desencadeando em dores, sintomas no seu corpo. De qualquer forma, na sequência, o salmista deixa claro que sua alma estava profundamente perturbada. Então, nesse ponto, ele interrompe o seu desespero e diz: Senhor, até quando? Olha aí, né? Até quando? Versículo 3. Ele realmente não aguentava mais continuar naquela situação. Ele diz: até quando? Esse até quando pode ser: Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou sofrer? Até quando essa dor vai ficar me incomodando? Mas também pode ser: até quando o Senhor vai ficar inerte? Até quando o Senhor vai ficar parado? Ele abre o seu coração diante de Deus, sem medo de ser mal interpretado, porque a dor era grande. Ele não aguentava mais continuar naquela situação. Então, em seguida, ele continua rogando para que Deus lhe dê o livramento. Inclusive, ele usa uma expressão que transmite o sentido de que seu desejo era que Deus o arrancasse daquela situação que lhe causava tanta lamentação. Veja o que ele diz no versículo 6 e 7. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito das minhas lágrimas no alago. Ele ia dormir, a gente chorava amargamente, né? E as lágrimas ali molhavam o travesseiro. Ele estava se sentindo assim. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Veja a situação que ele se encontrava, gente. Mas em todo momento, ele sempre reconhece não ser merecedor do favor divino. E que qualquer bênção que ele venha receber não se deve ao seu próprio mérito, mas à graça de Deus. Por isso ele diz no versículo 4, olha que coisa bonita: volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça. Ou seja, eu não mereço, mas por causa da tua infinita graça, volta-te para mim, me socorre. A culpa de tudo isso, ele está dizendo, é minha, mas Senhor, eu sozinho não consigo, me socorre, tem misericórdia de mim. E agora ele começa a declarar, além de clamar por misericórdia, declarar a sua angústia. Nessa sessão, Davi descreve a profundidade de sua dor emocional e física. Esses versos mostram o sofrimento extremo do salmista. Ele se sente preso e acorrentado pela dor, percebendo que se nada for feito, sua vida estará em risco. Em meio a essa angústia, clama ao Senhor, reconhecendo que apenas Deus pode salvá-lo por sua misericórdia. Ele recorre a Deus nessa terapia através da oração. Há uma dose de ousadia em suas palavras quando ele diz no versículo 5, né? Olha o que ele diz: pois a morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Perceba isso, gente. Davi argumenta que se morrer, não poderá louvar a Deus entre os vivos, destacando sua urgência em ser resgatado. O verso 5 é muitas vezes interpretado de forma equivocada por algumas pessoas. Isso porque o salmista diz, porque na morte não há recordação de ti,
no sepulcro, quem te dará o louvor? Mas o que será que o salmista realmente está querendo dizer? O salmista não estava se referindo a uma ideia de aniquilação ou de uma inconsciência da alma após a morte. Não. Ele simplesmente estava se referindo ao silêncio daqueles que já morreram diante do fato de que eles não podem mais participar da adoração pública do povo de Deus militante na terra. Porque lembra? Esse salmo, apesar de relatar e retratar uma situação em que Davi se encontrava, ele foi escrito para ser cantado. Davi está cantando a sua dor. Olha que coisa bonita, gente. A dor nossa pode ser motivo de louvor a Deus. Quando a gente entende a dor e aprende nesse processo pedagógico, é transformado em louvor, como a gente cantou no 155. E como esse salmo era cantado. Lembra que eu falei no começo? Está o título lá, Cântico de Davi, é isso? Ao mestre de campo com instrumento de 8 cordas. Davi escreve essa letra e coloca a melodia com as suas lágrimas e fala lá para o ministro de louvor: vamos apresentar isso em adoração a Deus. Aí ele está dizendo: Senhor, com essa situação quase que fúnebre que eu estou vivendo, isso é motivo para te louvar. Mas, Senhor, quem já morreu não pode fazer isso. E eu quero continuar te louvando, mesmo sentindo dor. É isso que Davi está dizendo. É algo semelhante ao argumento do rei Ezequias, lá no Salmo 38, versículo 18 a 20. Você não precisa abrir, mas que diz o seguinte: o rei Ezequias sofrendo, olha o que ele diz. É parecido com o que Davi diz aqui. Ele diz o seguinte: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu faço hoje. O Pai aos filhos fará notória a tua vontade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. O rei Ezequias estava com a doença grave, a ponto de morrer. E ele escreve isso: Senhor, os mortos não podem te louvar, mas eu quero te louvar hoje, né? Vem salvar, eu quero tocar o meu instrumento e eu e a congregação queremos te louvar todos os dias da nossa vida lá na casa do Senhor. Veja que ele não tinha desculpa de ir na igreja. O rei Ezequias, ele está dizendo: olha, eu estou a ponto de morrer, mas eu quero ir para a tua casa, eu quero tocar meu instrumento, eu quero louvar com o teu povo enquanto eu tiver vida. Que coisa bonita, gente. Quando Davi menciona aqui no versículo 6 e 7 que sua cama está inundada de lágrimas, ele transmite a extensão do seu sofrimento. Sua dor era tão profunda que parecia encher seu leito de água, de lágrimas. Além disso, ele estava cercado por inimigos, mas confiava plenamente no Senhor para protegê-lo. Além dessa angústia, dessa dor, dessa ansiedade, ou talvez dessa depressão, tinha inimigos que não viam a hora de Davi morrer e queriam aproveitar aquela situação para fazer guerra contra Davi, para derrubá-lo. Mas Davi, em meio a tudo isso, ele pede socorro a Deus, porque ele sabe, como ele mesmo disse: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E agora, depois de tudo isso, depois que Davi clama por misericórdia, depois que Davi apresenta a dor do desespero diante de Deus, agora ele muda de tom. Aquela música muda de tom. Parece que ele coloca uma oitava acima e começa agora a declarar lágrimas não mais de tristeza, mas de alegria pelo livramento. Versículos 8 a 10.
Antes de concluir o Salmo 6, Davi muda o tom do seu discurso de forma surpreendente. Ele vai do desespero à coragem, do sofrimento à alegria. Obviamente, o motivo dessa mudança radical é sua confiança inabalável no Senhor. Ele tinha certeza de que o Deus da aliança ouve a oração do seu povo. Ele escreve em vários salmos, né? O Senhor não me rejeita a oração. Ele diz assim no Salmo 66: bendito seja o Senhor que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja o Senhor que não me rejeita a oração. Então, alicerçado nessa providência de Deus, Davi glorifica o Senhor diante de seus inimigos, como ele diz no versículo 8: olha, afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade. Aí ele diz, olha que coisa bonita: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele está dizendo, olha, vocês querem me derrubar? Trabalho perdido. O Senhor já escutou a minha oração, o Senhor já escutou o meu lamento, vocês estão perdendo tempo. Eu confio na providência do Deus da aliança. Provavelmente os adversários de Davi tinham se vangloriado, pensando que ele jamais sairia daquele estado de dor e de aflição. Mas, ao pensarem que Davi estava perdido, aquelas pessoas acabaram por desdenhar da própria fidelidade do Senhor. Afinal, Davi era ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Era o homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Por esse motivo, a oposição daquelas pessoas era basicamente uma afronta à vontade do Senhor. Isso explica a frase quando ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade. Davi sabia que toda guerra, que toda luta é do Senhor. Por isso que ele chama o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram quando ele foi enfrentar o gigante Golias? Todo mundo olhava, é um gigante, é um gigante. Davi olhava e dizia: não, este é um incircunciso. Ele não tem parte no povo de Deus. E olha, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu vou lutar com ele, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. E eu vou porque o Senhor é comigo. Amém. Davi entende que quem se levanta contra um servo de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Então o salmista termina o Salmo 6 de uma forma exultante, exuberante, pelo cuidado do Senhor. E repetidamente ele diz: olha, o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Está lá nos versículos 8 e versículo 9. Como resultado, os inimigos do rei escolhido do Senhor tiveram de se retirar, perturbados e envergonhados, como ele diz no versículo 10. Sejam envergonhados, fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se nos instantes cobertos de vergonha. Quais são as lições importantes que a gente deve tirar e aplicar na nossa vida, à luz desse salmo, à luz da dor que Davi está enfrentando? O Salmo 6 traz essas lições. A primeira lição que a gente pode tirar desse salmo é que a oração é o caminho para a paz. Lembra que Paulo fala em Filipenses capítulo 4? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam apresentadas diante de Deus através da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. É basicamente o que Davi está dizendo aqui. A oração é o caminho para a paz. Davi não reprime suas emoções.
situações. Porque tem gente que acha que o crente não pode dizer, olha, eu estou sofrendo. Não é para o crente ser melindroso, que tudo fica, ai Senhor, coitadinho de mim, meu Deus, não. Não é isso. Mas ao mesmo tempo ele não pode dizer, não, né? Eu não tem que abrir e falar, não, estou assim. Mas ao mesmo tempo confiar em que Deus está intercedendo e que está lutando por nós. Davi derrama seu coração diante de Deus, reconhecendo que apenas o Senhor pode trazer alívio à sua dor. Isso nos ensina que a oração é mais do que uma prática religiosa, é um relacionamento com o Pai, onde podemos encontrar conforto e direção. Por isso que eu disse que o título do meu sermão é A Pedagogia da Dor e a Terapia da Oração. Oração é uma terapia. Você vai lavar sua alma diante de Deus. Segunda lição que nós aprendemos nesse salmo é que arrependimento genuíno é transformador. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, somos transformados. Ao expressar sua angústia, Davi demonstra arrependimento e humildade. Ele não tenta justificar suas falhas, mas reconhece a necessidade da graça de Deus. Como nós somos peritos em justificar, eu sou assim por causa da igreja, eu sou assim por causa daquele irmão, olha, eu estou assim porque ele fez. A gente quer apontar a nossa culpa para o outro, é a lei da batata quente que começou lá no Éden. Deus fala, Adão, como é que você sabe que você está nu? Porventura comeste do fruto que eu falei para você não comer? Ele fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão joga a culpa para a mulher e joga a culpa para Deus. Deus, e Eva? Foi a cobra. Veja a lei, empurra. Davi não, eu errei. Se você ler o Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei, eu errei. Ele não fala, olha, foi culpa de Absalão, foi culpa dos meus inimigos. Não, fui eu, Senhor. Eu pequei contra ti, eu errei. Reconhece o erro, confessa. A Bíblia fala que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Davi reconhece e expressa angústia, né? Demonstra arrependimento e humildade, não tenta justificar suas falhas, mas reconhece a necessidade da graça de Deus. Essa atitude é essencial para o cristão, pois o arrependimento sincero nos aproxima do Senhor e nos liberta do peso do pecado. Se você prestar atenção no que ele diz no Salmo 32, gente, só uma palhinha para vocês, olha o que ele diz no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não é engano. Olha o que ele diz no versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Aí ele diz no versículo 5, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A terceira lição que a gente aprende nesse salmo é que a misericórdia de Deus é inesgotável. A misericórdia de Deus é inesgotável. Mesmo em sua dor, Davi confia na bondade de Deus. Essa confiança nos desafia a lembrar que o Senhor nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais difíceis, sua misericórdia é a base para a nossa esperança. Concluindo, o Salmo 6 é uma poderosa demonstração da humanidade de Davi diante de Deus. Ele não esconde suas fraquezas, suas lágrimas ou suas dores. Pelo contrário, ele a apresenta em oração, reconhecendo que só em Deus está o verdadeiro socorro.
Só em Deus está o verdadeiro socorro. Esse salmo nos ensina que não precisamos ser perfeitos para nos achegarmos ao Senhor. Mesmo em meio às nossas falhas, angústias e limitações, Deus nos ouve, acolhe nossas súplicas e nos dá esperança. Além disso, Ele nos lembra que a confiança em Deus deve ser maior do que qualquer circunstância. Viu o testemunho da irmã Marisa? Orando, não desistiu e a bênção chegou. É um convite para sermos honestos em nossa caminhada de fé, apresentando nossos medos e arrependimentos ao Senhor com um coração sincero. Assim como Davi encontrou consolo e restauração, todos nós podemos experimentar o amor e a misericórdia de Deus em momentos de dificuldade. Por fim, o Salmo 6 não é apenas uma oração de desespero, mas uma declaração de fé. Ele nos desafia a perseverar, mesmo quando tudo parece estar perdido, confiando que Deus está sempre presente e disposto a agir em nosso favor. Que possamos, assim como Davi, clamar ao Senhor com confiança e encontrar nele força, paz e redenção. Oremos. Deus bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de sabedoria, de direção, de orientação, e muito mais do que isso, é iluminação para que os nossos olhos possam enxergar com clareza a tua grandeza, mas também a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Que assim como Davi, possamos abrir nosso coração, derramar nossas lágrimas diante de Ti, apresentar as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas dores, lembrando que tudo isso serve de aprendizado e ao mesmo tempo confiados que a oração é o melhor caminho para lidarmos com a dor, para lidarmos com as dificuldades. Sabedores que somos que o Senhor nos ouve e que no momento certo o Senhor vai intervir e nos conceder o livramento. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos